Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Para quem eu já falei bom dia de novo, a maioria eu acho que não, então bom dia. E para todos aqui, graça e paz. Privilégio que me foi dado aqui pelo pastor Denis de ser o primeiro a falar. Ou porque ele achou que os mais velhos vão estar cansados no final. Deixa eu colocar ele já no começo. E aí, pastor? Depois você me responde. Mas eu tenho certeza que é privilégio. E privilégio também, no meio de um ano, assim, não é nem feriado, nada, a gente poder se reunir. E muita gente que reunida para falar de Deus num mundo tão humanista e tão materialista, né? A gente dá essa pausa para falar de Deus. Muito bem, então abra aí sua Bíblia, seu aplicativo em Gálatas, capítulo 6. Os irmãos que estão aí no fundo, como é que está aí? Isso, o Rodrigo está olhando. Estou acostumado com esse privilégio, né? Um DJ aí, não sei se é o nome certo. Como é que é o nome certo aí? Olha, Gálatas 6, a partir do versículo 1, eu vou ler só até o 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus, mais uma vez pedimos sabedoria do alto, iluminação no Espírito, e um momento que nos edifique, fortaleça a nossa fé e nos leve a entender como devemos viver, para dar honra e glória ao Teu nome. Muito bem, então o tema do retiro é comunhão, né? Vivendo em comunhão. Adivinha o tema da mensagem? O tema de retiro é comunhão. Adivinha o tema da mensagem? Comunhão. Quase. Restauração da comunhão. E a gente vai usar esse texto aqui para tirar aqui algumas lições desse ensinamento do apóstolo Paulo nessa temática. Já foi até falado no início, né, primeiras falas aqui do pastor Denis. Nós estamos juntos, vamos passar juntos aqui um período, mas comunhão não é só estar junto. A gente pode estar dentro de um ônibus, de um trem, na sua empresa, que ela pode ser grande ou até pequena, você pode ficar lá o dia inteiro. Isso não necessariamente vai dizer que está em comunhão com aquelas pessoas. Porque comunhão é mais do que simplesmente estar junto. É claro que se a gente não está junto, não significa, fica mais difícil, né? Mas comunhão tem mais a ver com convivência, tem mais a ver com juntos compartilhar. Daí que ele disse, não, vai bater papo, vai conversar. E conversa entre amigos, entre pessoas que se amam, pessoas que se conhecem, ela tende a adentrar inclusive em questões assim mais pessoais, onde a gente se sente bem de falar, porque a gente sabe que pode falar coisas de si mesmo, né? Pelo menos algumas coisas, e que
vai estar sendo bem ouvido, bem compreendido, que a pessoa que está ali não vai fazer uso disso para depois ficar colocando em rede social, espalhando e fofocando. Pelo menos é assim que deve ser, né, a vida ou compartilhar cristão. Então, comunhão é esse compartilhar da vida. Por isso que é conviver, viver juntos. Também é servir um ao outro, decidir em acordo, caminhar lado a lado. E a gente vai ver até esse último ponto aqui do caminhar lado a lado mais para frente. Então, olha só, quando a gente fala de comunhão, nós estamos falando de uma palavra, de um tema que envolve pessoas. Envolve pessoas. Nós, né? Somos seres humanos, somos gente, somos pessoas. E comunhão é isso aqui. Comunhão não é a minha relação com esse copo de água. Comunhão não é a minha vivência com o meu carro, com a minha mesa de escritório. Comunhão diz respeito a pessoas, ao compartilhar, ao estar lado a lado, ao servir e ser servido, a tomar decisões juntas, a conviver com pessoas. Agora, quem nós somos enquanto pessoas? Tem uma palavra que nós usamos muito e que nos qualifica muito bem, que chama indivíduo. Então nós somos pessoas, nós somos indivíduos. Indivíduo, você sabe o que significa? Não é muito difícil de chegar à conclusão, né? Indivíduo vem do latim indivíduos, que significa indivisível. Como assim indivisível? Se eu pegar um machado, eu consigo cortar sem pedaço. Está dizendo que cada pessoa, cada gente, cada ser humano, cada um de nós é um ser único. Não tem outro igual. Não tem outro igual. Não há outro Alexandre por aí, né? Nem esse outro Alexandre por aí. O que a gente tem de comum, além de ser os dois bonitos? O nome. Só isso, né? Bom, temos a fé em comum. Conhecemos algumas pessoas, né? Temos um certo grupo social ao qual nós conhecemos, mas eu acho que a gente tem mais diferença do que semelhança. Então nós não temos um igual. Nós somos diferentes. E a igreja, então, é composta por quem? Indivíduos. Não sei quantas tem aqui nesse momento. Quem que é bom, hein? Umas 80? Por aí, né? Umas 80, vai, mais ou menos. Estou jogando aqui. 80 indivíduos. A igreja é composta de indivíduos. E quer dizer o seguinte: nós não temos repetidos, né? Se eu tivesse aqui 5 André, eu falo, ó, vamos fazer uma escala, porque afinal de contas, por que 5 André? Porque os livros todos são iguaizinhos. Cada um veio no final de semana e acabou. Não é isso? Mas ainda que nós tivéssemos 5 pessoas com o mesmo nome André, e que fosse assim, parecido com, né, aparência muito igual, nós precisaríamos que esses 5 Andrés estivessem aqui, porque eles podem ter nome igual, aparência igual, podem ter até algumas características de temperamento igual, trabalhar, quem sabe até nas mesmas coisas ou parecido, mas sempre são diferentes. Então a igreja, ela é formada de indivíduos, de pessoas diferentes. Pouco tempo atrás o pastor usou um tema lá acho que foi na escola dominical dos 12 apóstolos, né?
dos 12 primeiros discípulos, vamos tirar o Judas aqui, mas ele foi chamado naquele primeiro grupo, né, dos 12, e foi enfatizado a diferença entre eles. A diferença, nós somos assim, nós somos diferentes, e isso tem um lado positivo, que é aquilo que a gente costuma chamar de complementaridade. Nós nos complementamos. Duas pessoas iguais não se complementam, né? Vamos imaginar, eu, Alexandre, tenho uma lista de 10 coisas que são os meus pontos fortes, e uma lista de 10 coisas que são lá as minhas fragilidades, aquilo que para mim é mais difícil, né? Que se encontram na região da sombra, aqui do meu psique, né? Na região da sombra, que eu tenho dificuldade. Ok, aí eu me encontro com outro sujeito igualzinho a mim. Ele também tem as mesmas 10 características positivas, as mesmas que eu tenho, e também tem aquelas outras 10 fragilidades, pontos mais fracos, iguaizinho que eu tenho. Aí a gente se junta. O que vai acontecer? Aquilo que é positivo nele, positivo em mim, vai ser muito bem trabalhado. Afinal de contas, são duas pessoas que têm 2 pontos positivos muito iguais, e eles vão até reforçar isso. Mas e como é que fica aquela parte nossa mais fragilizada? Também vão ser reforçados. Então, o que é a ideia de complementaridade? Complementaridade é quando a gente entende assim, ó, eu sou esse indivíduo, e há um outro indivíduo que se associa a mim, por amizade, por casamento, por irmandade na fé, por fazer parte de um mesmo grupo ministerial na igreja, ou por uma equipe de trabalho. Essa pessoa, como ela é diferente, então é o seguinte, eu tenho os meus pontos fortes, ela tem os pontos fortes dela, né? Podemos ter até algumas coincidências, mas certamente, como nós somos diferentes, ela tem alguns outros pontos fortes que eu não tenho. E naquilo que eu tenho fragilidades, que é mais difícil para mim, essa outra pessoa, para ela, é um ponto forte. Então, no que eu não consigo fazer, eu não consigo fazer direito, não consigo fazer com excelência, não consigo fazer com facilidade, a outra pessoa que se associou a mim, ela consegue fazer isso. Então, a gente se complementa. Não é isso? No casamento, a gente usa muito aquela expressão, né? Eu sou a tampa, ela é a panela. Ou isso, o contrário, né? Eu sou a panela, ela é a tampa. Fulano, meu cônjuge, é a minha cara metade. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente pega uma panela que tem 20 centímetros de diâmetro e tenta tampá-la para fazer um bom cozimento com uma tampa de 15 centímetros de diâmetro, a gente não precisa ser professor de matemática para entender que aquela tampa vai cair dentro da panela e vai cozinhar junto com a comida, vamos falar assim, não é? Então, se você pensa assim, ó, você marido, eu sou a panela, minha mulher é a tampa, né? Ou eu sou a tampa, minha mulher é a panela, eu não vou entrar nessa discussão aqui, né? O que você está querendo dizer? Que vocês estão se complementando, não é isso? Olha como que é interessante a gente ser diferente, como é importante ser diferente. Quantos seres humanos já nasceu na descendência de Abraão? A gente consegue contar? Nem consegue. Eu sei que hoje nós temos, me parece que é 7 bilhões, ou é 9 bilhões, estou na dúvida aqui agora, se alguém souber, quase 8, quase 8 bilhões de pessoas vivas hoje, nesse momento, aqui no nosso mundo. Todo mundo diferente. Aí vem o sujeito e fala assim, não tem Criador, Deus, não tem Deus criando nada, tudo é fruto do acaso, é fruto do acaso, não tem como, Deus, tem como.
é uma riqueza muito grande. Aliás, falar em riqueza, tem um filósofo judeu do século 17, Baruch Spinoza, né? Tem nome de judeu mesmo, né? Baruch Spinoza. O apóstolo Paulo fala assim, ó: vocês ouçam todas as coisas, retenham o que é bom e aquilo que é mal, né? O Baruch Spinoza foi panteísta e foi um grande crítico da igreja, um grande defensor de que a ciência deveria se livrar das amarras da teologia. Então, quanto a isso, a gente não consegue concordar muito com o Spinoza, mas o Spinoza falou uma coisa num livro seu chamado Ética, lá no século XVII, então, que diz assim, ó: o confronto entre ideias, forças opostas, nos enriquecem, nos tornam ricos. Aí você pensa assim, poxa pastor, mas eu e minha mulher, a gente é tão diferente, fica brigando tanto, e além disso ainda estamos pobres. Mas eu e meu patrão, a gente é tão diferente, a gente briga tanto. O patrão pode estar ficando rico, mas eu estou ficando pobre. Né? Esse Baruch Spinoza não tem nada a ver. Não, é que na verdade, quando a gente fala de riqueza hoje, infelizmente, a gente leva muito para o lado material, né? Mas ele está falando da existência, uma existência rica, um enriquecimento da nossa existência. Né? Então, eu e a Luísa somos diferentes. E depois de algumas décadas juntos, não vou nem falar aqui para não falar da idade dela, que a minha já foi ventilada aí. A gente pode falar que hoje a gente é mais rico. Não é materialmente não, pode ter certeza. Mas a gente é mais rico. A nossa convivência, a nossa complementaridade nos enriqueceu, né? O assunto aqui não é encontro de casais, mas eu quero deixar aqui então. Ou está empobrecendo a sua existência. Fica aí, né? Para outro assunto, para outro dia. Mas, irmãos e irmãs, nem tudo é agradável. Porque a primeira característica nossa enquanto seres humanos, que vivemos assim, num grupo social, é sermos diferentes, é sermos indivíduos, e isso complementa, isso enriquece. Mas a segunda característica, também presente em todos nós, é que nós somos imperfeitos. Pelo menos os perfeitos não vieram aqui hoje, não é isso, pastor? Porque acho que foi mandado no WhatsApp do grupo: ô gente, o acampamento é só para os imperfeitos, os pecadores, né? Os perfeitos podem ficar lá mesmo na cidade, continuam, porque afinal de contas quem é perfeito nem precisa vir, já está maravilha, né? Todos nós somos imperfeitos. Essa nossa imperfeição não é porque Deus nos fez pela metade, Deus nos fez faltando alguma coisa. Ela tem a ver com o pecado e com a nossa limitação de existência, que também é fruto do pecado. Nós não vivemos para sempre, nós lidamos com a morte todos os dias, e nesse breve tempo que nós aqui vivemos, nós cometemos muitos erros, muitas faltas, que é a palavra que foi usada aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 1. Olha lá: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, a falta aqui pode significar pecado, e o pecado é uma falta, mas pode também dizer respeito a um erro. Que a gente erra, nem sempre o erro é um pecado, é apenas um erro. Por quê? Falta maturidade às vezes, falta conhecimento,
falta tempo para pensar melhor, para tomar decisões. Às vezes a gente tem que tomar decisões rápidas, e nessas decisões rápidas a gente pode atropelar, né, algumas coisas. Então nós não somos pessoas que se complementam de maneira plena, eficaz, né? Então, eu e a Elisa, nós nos complementamos, porque temos diferenças. Ela me dá suporte naquilo que para mim é mais frágil, eu dou suporte para ela. Ela me ajuda a usar os meus pontos fortes de maneira melhor, eu assim tento fazer com ela. Mas nessas nossas décadas de existência, a gente já errou muito, um com o outro, nessa relação, nessa complementaridade, porque nós estamos falando da convivência de duas pessoas imperfeitas. Duas pessoas que por natureza inclinam para o pecado, mas que foram regenerados e então agora se inclinam para o bem, mas que carregam no seu corpo resquícios desse pecado. Então aqui tem duas doutrinas bíblicas, que não é assunto de hoje: depravação total, né? Queda, depravação total, regeneração, novo nascimento. E é assim que nós vivemos. E aí, irmãos e irmãs, destas imperfeições, destas interações, dessa vida entre dois indivíduos que não conseguem se complementar perfeitamente, surgem, ou podem surgir, mas é muito comum que surjam duas coisas: discórdias e conflitos. Nós somos diferentes, então nós não pensamos igual. Nós não pensamos igual. Nós não temos a mesma ideia. Nossa visão de mundo é diferente. Tem semelhanças e tem diferenças. Então, é muito comum num convívio entre pessoas, seja qual for o tipo de relação, né? Amizade, igreja, trabalho, família, casamento, é muito comum que haja um debate de ideias, a oposição de sentimentos. Foi aquilo que o Baruch de Spinoza falou, que isso existe, e existe de fato. Isso não é para acabar. Isso não é para acabar. Você fala assim, ó, aqui na igreja, aqui, ó, eu vim aqui para falar o seguinte: todo mundo tem que passar a pensar igualzinho, do mesmo jeito, né? Bom, se eu estou com o microfone e se eu ocupo uma posição de autoridade, eu vou falar assim: todo mundo tem que pensar igual eu penso, não é isso? Porque se é para todo mundo aqui pensar igual, e me foi dada a palavra para falar isso, então que seja do meu jeito. Por que vai ser do seu jeito? Eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Nós não somos chamados como indivíduos, nós não somos chamados como pessoas diferentes, nós não somos escolhidos como foram os apóstolos, bem diferentes uns dos outros, para que depois, dentro da igreja, nós nos tornássemos iguaizinhos. Iguaizinhos, não. Nossas diferenças são importantes. Continuamos sendo indivíduos. Deus não muda isso, porque isso faz parte da maneira como Deus nos criou. O pecado não afetou isso. Somos pessoas, somos indivíduos, somos seres humanos e somos a imagem de Deus. Nós não deixamos de ser a imagem de Deus. Eu quero até puxar, né, Calvino, quando ele fala assim: olha, a nossa imagem de Deus, ela foi profundamente abalada, mas nós continuamos sendo a imagem de Deus. Ela precisa passar por um processo agora de regeneração, que vai trazer
aperfeiçoamento, que vai trazer a santidade de volta, que vai nos conduzir à semelhança de Cristo, sim, mas nós não deixamos de ser seres humanos. Então, irmãos e irmãs, como a gente pensa diferente, como a gente tem ideias diferentes, como a gente debate essas ideias, até aí é bom e a gente deve continuar fazendo isso, certo? Como é que a igreja é administrada, pastor? Você é o único que toma decisões? Quem que toma decisões e conduz a igreja presbiteriana? É o conselho. Por que tem que ter um conselho? Cabeças diferentes. Cabeças diferentes, e não é incomum. Divergências de ideias ali dentro. Entre os diáconos, que é um grupo também, não é comum. No grupo do louvor tem, todo mundo sempre concorda, André? Hã? Todo mundo sempre pensa igual a você? De jeito nenhum. Acontece, irmãos e irmãs, que por causa da nossa imperfeição, dos resquícios do pecado, nós podemos permitir que esse debate de ideias deixe de ser só de ideias e passe a ser também uma divergência de coração, uma separação de coração. É isso que significa a palavra discórdia, né? Córdia vem de cardia. Cardia, quem tem problema cardíaco tem problema onde? Coração, né? Então uma palavra grega para coração. Discórdia diz de separar, corações separados. Então o coração na Bíblia ela é o núcleo da vida interior. Então se eu tenho uma discórdia aqui com o Alexandre, o que acontece? A gente pode até estar junto fisicamente aqui, de repente até fazer alguma coisa junto. Aliás, estamos fazendo agora, né? Louvando a Deus junto, então. Mas assim, o meu coração está para um lado, o coração dele está para o outro. Ou seja, o meu interior está para um lado, o interior dele está para o outro. Mentes separadas, corações separados, sentimentos separados. E isso gera uma tensão, um mal-estar. Então eu discuti aqui com o pastor Denis a respeito de algum assunto da igreja. Tenho a minha opinião teológica, tenho a minha opinião eclesiástica, tenho a minha opinião pessoal, ele deu a dele. Normal, né? Normal. Porém, alguma coisa que no meu coração não ficou legal. Esse cara, quando eu chego perto dele, eu me sinto bem. Bem, né? Eu pastorei uma igreja uma vez, que não era Bela Vilarense, mas tranquilo, que tinha 2 líderes da igreja, né? A igreja tinha 2 fileiras de banco, mais ou menos que 4, né? O primeiro chegava, eram líderes ali, não vou dar nome. Bom, o primeiro chegava, escolhia onde sentar. Quando o segundo chegava, olhava da porta, o fulano está ali, eu vou sentar do lado de cá, porque me causa mal-estar se eu encontrar com ele no corredor. Também, né, um outro caso que não é aqui com vocês, onde a pessoa tinha uma discórdia com um presbítero. Então no dia da ceia, ele fala assim, aquele presbítero normalmente ele pega a bandeja e serve o lado direito da igreja, porque assim, né, a gente tem essas manias de sentar sempre no lugar, o presbítero vem na frente e tem mania de ficar sempre no lugar, servir, né? É os hábitos que eu falei domingo passado. Aí ele disse, se o presbítero normalmente vai servir a ceia desse lado, eu vou sentar do lado de cá, porque daí eu não pego o pão e o vinho da mão dele. Dentro de igreja, tá? E liderança, porque não pense que o
o presbítero também não ficava feliz? Oh, ainda bem que o fulano está do lado de lá. O presbítero também é perfeito, viu? Né? Cadê o André? Você achou que você era perfeito? Não. Sabe quietinho assim, né? Nossa, cara é perfeito. Cara, quieto desse jeito aí. Bonito. Ele não está aqui, não pode discutir, cadê ele? Bom, não vou meter colito, não. Bom, é o seguinte, isso é discórdia. É uma coisa assim, nós não brigamos, nós não discutimos, ninguém ouviu um gritar com o outro, mas assim, eu passo aqui, ele passa lá, eu passo aqui, ele passa lá. É o primeiro passo, né? Marido e mulher às vezes não brigam, mas também, quando um está na cozinha, o outro está na sala. Quando está na sala, o outro está lá no quarto. Quando um está no quarto, o outro está em outro lugar. Né? Eu não estou falando isso por causa de tempo, porque às vezes o horário de trabalho é diferente. Estou falando isso que eles poderiam estar juntos, mas eles não querem estar juntos, porque assim, quando um olha para o outro, passa perto do outro assim, a pessoa estava até feliz naquele momento, parece que o coração até dá uma acelerada, parece que vem até uma dor no estômago, né? Ai, quando eu chego perto do meu marido, dói até no estômago. Vocês já brigaram? Não, nós nunca brigamos, nunca erguemos a voz um para o outro. Então não tem o conflito, mas tem a discórdia. O conflito é o passo seguinte, que é quando assim, objetivamente, concretamente, alguma coisa já mostrou. Então assim, se a gente começar a bater boca, logo a igreja vai falar assim, ó, os nossos dois pastores, eles estão brigando. Os nossos dois pastores, eles estão em conflito. Enquanto nós estamos na discórdia, eu vou sentindo isso, ele vai sentindo, os mais próximos, né? A esposa dele, a minha, fala assim, nossa, parece que você e o Denis não estão muito legal, certo? Talvez algum presbítero, mas a igreja vai deixar assim, nossa, eles se amam, nós nos amamos, isso não quer dizer que deixou de amar. Agora, quando a gente parte para o conflito, fica muito caro. Ó, esses dois aí estão brigando, esses dois aí, quando vão conversar, eles não têm nenhum tipo de gentileza, bondade. Eu guardo aqui. Porque o texto é muito claro. Não tem, olha só. Versículo 1. Lá no finalzinho. Irmãos, se alguém for surpreendido de uma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Restaurem. O Edio, que é marceneiro, né, Edio? Você já restaurou muito móvel, não é? Vem cá aqui no vídeo, meninos, aqui, ó, tem uma mesa aqui, esfolada, descolando. A gente queria que você restaurasse essa mesa. O que você entende, né? Quando a gente fala isso, né? Você como marceneiro, o que você entende? O Arnaldo ali, funileiro, lanterneiro, não sei, Marcelo, né? Funileiro. Aqui o Edson riscou o carro do Alexandre vai lá, né? Arnaldo, ó, teve um cara aí que a gente não se dá, olha o que ele fez aqui, né? O que você entende por restaurar? Voltar à condição anterior. Não é isso, velho? O pé da mesa está esfolado, quebrado, caindo. O sujeito que inventou o mês colocou 4 pés, né? Ele foi muito inteligente, né? A mesa precisa dos 4 pés, né? Então, restaurar. O apóstolo Paulo, ele não está usando corrigir, condenar, afastar, isolar, criticar. Ele está dizendo restaurar. Aquele irmão estava em comunhão, Edio e Alexandre estavam em comunhão, começaram a ter discórdia, chegou no conflito, e o negócio ficou feio, deu até BO, fez até boletim de ocorrência, e blá blá blá. Irmãos, vem cá, nós vamos restaurar o que? Comunhão, ou seja, antes de tudo isso acontecer, como que vocês eram?
grandes amigos, a gente tinha prazer de ficar junto, a gente comia junto, a gente brincava junto, a gente quando estava junto achava isso legal. E hoje, não quero chegar perto dele. Então o que é restaurar? O Paulo está falando isso. Restaurar. Casamento tem que passar constantemente por restaurações, porque os conflitos vão surgir mesmo, as discórdias, conflitos. Restaura, porque em algum momento vocês viveram aquilo que a gente considera felicidade conjugal. Restaura. Isso é restaurar. É quase como que curar, não é? Você vai no médico, você não tinha uma dor aqui nesse braço. O que você foi lá para falar o que para o médico? Doutor, eu tenho uma dor no braço, eu quero continuar com ele doendo. É isso. Meu joelho não dobrava e eu vim aqui, você que é especialista em joelho, porque eu quero que o meu joelho continue a não dobrar. É isso que você vai no médico? Né? Você vai lá para ele restaurar. Ou seja, não dobrava, agora dobra. Então, meu irmão, minha irmã, isso é restaurar. Mas a gente tem aquela tendência de que a primeira coisa que tem que se fazer quando duas pessoas estão em discórdia e em conflito é descobrir quem está certo e quem está errado. Quem está certo e quem está errado. Parece que é uma coisa que faz parte da nossa forma de pensar. O Alexandre fala assim: não, eu tenho toda a disposição de me restaurar com o Édio, desde que ele reconheça que ele está errado, eu estou certo. Aí o Hélio fala a mesma coisa: não, o Alexandre é meu irmão em Cristo. Só que assim, eu estou certo, ele está errado. Se ele admitir que está errado, beleza. Quando é que vai restaurar isso aí, meu irmão, meu irmão? Nunca. Discutir certo e errado é preciso, porque a gente não pode falar que certo e errado é questão relativa, não. Certo e errado. Mas a gente não pode fazer do certo e errado a primeira instância de um tratamento de recuperação de pessoa. Isso vem depois. Restaurar pessoas é o que nós precisamos, e não ser um tribunal que seleciona os certos dos errados. Aqui na igreja senta-se à direita os santos, à esquerda os pecadores. Igreja não é tribunal, irmãos. Igreja é comunidade terapêutica. É o que Paulo está dizendo quando ele fala restaurar, é curem as pessoas, curem. Segundo ponto, esse processo de restauração da comunhão é de todos nós, ele é coletivo. Olha o que Paulo diz no versículo 2: levem as cargas uns dos outros. Quando você lê isso aqui, né, os mais velhos, parece que vem na mente aquela imagem de dois animais carregando juntos, lado a lado, dividindo o mesmo peso, né? Puxando uma mesma carroça, né? Alguma coisa assim. A gente pensa de levar as cargas uns dos outros, é aquele negócio de que, né? Passa um pouco do seu peso para mim, que eu vou ajudar você a carregar isso aí. Carga aqui, a palavra que Paulo usa, significa peso. Peso. Eu fui surpreendido e cometi uma falta. Eu fui surpreendido e acabei falando um negócio pro Rodrigo. Nossa, pegou muito mal. Meu coração fica apertado com isso. Só que eu tenho vergonha de chegar no Rodrigo e falar: Rodrigo, nossa, o que eu falei? Eu tenho medo da reação dele. E se ele nem percebeu que eu falei isso? Se ele nem percebeu, eu tenho
comecei, sabe, eu vou ter que chegar. Vou ficar quieto. A principal estratégia do casal, né? Joga para debaixo do tapete, esquece. O tempo cura todas as coisas. Onde está escrito isso, hein? Eu sei que o tempo mata, porque daqui a alguns anos, né? E a fila está indo, nós vamos estar mortos. Alguns anos com os outros. Mas eu estou carregando esse peso. Ou eu falei alguma coisa, eu nem percebi, mas ele percebeu. E ele não quer chegar em mim e falar: pastor, olha que você falou um negócio para mim lá, você não percebeu? Não. Nossa, eu não consegui dormir aquela noite, do que você falou aqui. Ele está carregando esse peso, mas às vezes ele está com vergonha de chegar: olha, é pastor, né? Ele não quer. Peso, carga. Levem a carga uns dos outros. E já entendemos que isso não é só problema do pastor. Isso é coisa do pastor Deus. Isso é coisa do conselho. Claro que é. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre presbítero, sobre pastor? Não. Sobre quem ele está falando? Os espirituais. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Quem são os espirituais na igreja? Pastor é o primeiro, pastor é espiritual. Presbítero, o líder, o resto não, né? O resto não. Você acha que o sujeito que não é presbítero, não é pastor, não é diácono, não é líder, ele não precisa ser espiritual? Quem que tem que ser espiritual, segundo a Bíblia? Qual crente tem que ser espiritual? Todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Quem é que recebeu o Espírito Santo aqui? Todos nós. Nós não cremos na segunda bênção, queridos. O Espírito não cai de novo, ele cai uma vez só. Quando você se converte, a graça de Deus te concede ser habitado pelo Espírito Santo. Ele te regenera, ele te converte, ele te justifica no sangue de Cristo e te santifica e enche o seu coração de amor. Mas o apóstolo Paulo levanta uma questão aos Gálatas, aos Efésios: busquem ser cheios do Espírito Santo. Aí nós entramos numa problemática, porque espirituais não quer dizer, quer dizer o seguinte: vocês que são cheios do Espírito, portanto guiados por Ele, que manifestam o fruto do Espírito, é uma casta privilegiada? Não. Todo crente. Note que nessas passagens bíblicas, Paulo em nenhum momento está dizendo: presbítero, vou falar isso para você. Tem lugar que ele fala: minha palavra para os presbíteros, agora é essa. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, a palavra de Paulo é para a igreja, e ser cheio do Espírito é palavra para a igreja, né? E sabe o que acontece, pastor Denis? Tem aquele que reclama pra caramba, né? Desculpa o termo. Aquele que está sempre reclamando dos outros. Meu irmão, vocês vêm reclamar, por que você não faz alguma coisa? Aí a pessoa assim: mas eu não tenho condições de fazer, porque eu não oro o suficiente, eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu não busco a Deus o suficiente, eu não me santifico o suficiente. Ou seja, então você não é espiritual. Então, ao invés de gastar seu tempo reclamando, que tal você começar a usar o seu tempo para ser cheio do Espírito Santo?
E aí, quando tiver duas pessoas com problema, você vai estar lá para ajudar a resolver isso. Caminhar junto, carregar peso. Não está dizendo aqui, chegar lá, ó, irmão, eu sou espiritual, então eu vim falar para você aqui, você para de ser errado. Não. Irmão, vem, você está carregando esse peso, vem cá, dá metade dele para mim. Eu vou carregar com você. Levar as cargas uns dos outros. No contexto, a carga é a falta. A gente acha que carga porque o fulano está desempregado, vamos ajudar ele materialmente. Carga porque o fulano está doente, vamos ajudar ele lá servindo. É também, não deixa de ser. Mas o contexto é, a carga é o seu irmão cometeu uma falta, ou o seu irmão sofreu uma falta. E isso está abalando o coração dele. Tenha empatia por ele, sofra com ele e vai lá e diga, olha, não vim aqui para discutir certo e errado, não vim aqui para defender João ou Maria, eu vim aqui para dizer o seguinte, eu quero carregar com você essa carga. Fazer isso não, pastor, porque eu sou daquele tipo que procura fazer tudo certinho, para não dar problema para os outros, e para também, quando tiver problema com os outros, não me envolver. Né? Pensamento do perfeccionista. Até certa maneira egoísta. Tipo assim, eu faço a minha parte, porque ninguém reclama de mim. Mas também, se o outro não fizer a parte dele, eu não me envolvo com isso. Todos nós estamos sujeitos a cometer uma falta. Não pense assim. Perfeccionismo é uma doença, é um transtorno, não é qualidade. Qualidade é fazer o melhor de si, é ser virtuoso. Perfeccionismo é doença, tem que ser tratado. E olha o que o Paulo então vai dizer. Primeiro ele já falou, se alguém for surpreendido, ou seja, qualquer um de nós. Mas olha no versículo 3 e 4. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o que está fazendo, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Paulo está dizendo, olha, vamos parar, né, de ficar achando que isso não acontece com a gente, não. Aconteceu com ele, comigo não acontece. Acontece sim, queridos. Amanhã pode ser você que está precisando de passar a sua carga para alguém. É bom quando alguém chega e diz, vem cá, eu vim dividir o seu peso. Que legal, né? Mas e quando você tem que ir lá e falar, agora passe o seu peso para mim? A gente não quer. Então, irmãos e irmãs, todos nós estamos sujeitos, não vamos ser orgulhosos e presunçosos. E para terminar, então, eu vou me ater aqui nesse final do versículo 4 e versículo 5. Terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não parece contraditório? Espera aí. É para levar a carga uns dos outros. Agora Paulo está dizendo, cada um leva o seu fardo. Porque fardo também significa esse peso. É para eu levar o meu fardo? Ou é para eu dividir o meu fardo? Ou é para carregar o fardo do outro? Irmãos, irmãs, o fato da gente entender que restauração compete a todo mundo, o fato da gente buscar ser cheio do Espírito para poder ajudar as pessoas, o fato da gente se colocar à disposição das pessoas, né? Alexandre, eu vi que você tem um problema com o Ed, tá? Conta comigo, se você quiser, eu estou aqui, né? Eu queria te dar algumas palavras. O fato de alguém vir pegar um pouco da minha carga não me isenta da responsabilidade de que eu tenho que fazer por mim mesmo. Eu vou citar um outro filósofo. Esse já é do século XX, Jean-Paul Sartre. É outro que a gente, é igual o Baruch Spinoza, a gente ouve algumas coisas, olha, isso aqui não serve para nós não. E tem muita coisa que dá para criticar da teoria existencialista dele, com certeza. Mas ele fala uma coisa assim que, não vou falar que é
verdade, mas que mexe com a gente. Ele diz assim, num livro chamado Ser e Nada: toda escolha implica em uma renúncia. Estamos vinculados às consequências das nossas escolhas. Alexandre, vem cá, cara. Está aqui, ó. Quer compartilhar a sua carga comigo? Quer ajuda? No que depender de mim, eu quero ter paz e quero que você tenha paz. O Alexandre fala assim: eu não quero ajuda. Não se mete na minha vida. Da minha vida cuidou. O dia que eu me entender com ele, é problema de nós dois. Então, meu irmão, leve o seu próprio fardo. E lá na glória, um dia Deus fala assim: Alexandre, o Alexandre, você lembra que o seu xará teve problema? E olha, você foi lá e ofereceu ajuda, né? Insistiu. Legal. Acho que isso vai contar como boa obra, né, pastor? Não para salvação, mas para galardão. Aí veio o outro Alexandre, né? Quem que vai primeiro aí? Eu sempre quero ser o último. Bom, Alexandre, olha, você teve um problema com o Ed lá. Eu tive, não sei o que, a gente é pecador. Mas peraí, não foi não oferecer ajuda para você? E você foi teimoso, turrão, cabeça dura, não se quebrantou perante Deus, não pediu perdão, não se ajoelhou, não chorou. Então não vem mandar culpa para os outros. Eu e o Edson, obrigado que é a culpa do pastor Deus. Eu e o Edson, obrigado que a Bela Jerusalém é problema. Não joga a culpa dos outros. Assuma o seu papel. Estamos vinculados às consequências das nossas escolhas. As pessoas podem te ajudar a levar a sua carga, mas você é responsável por você mesmo. Eu não posso pedir perdão para o Ed no lugar dele. O Alexandre não quer, mas eu vim pedir perdão. Perdoa ele, ele pode até perdoar, mas ele continua com o problema, não é isso? Meu irmão, minha irmã, então terminando aqui, sem causar discórdia por causa do tempo, desculpe, viu? Mas a igreja é comunidade terapêutica. E quem sabe esses 2 dias juntos seja para que pessoas entre nós sejam curadas aqui. Você vai ficar aqui 2 dias com alguém que de repente você nem tem conversado. Aproveita. Ou você, sabe, pode ter, olha, já que eu vou ficar 2 dias lá, eu percebi que o Douglas está meio cabisbaixo, eu vou chegar nele, né? Depois do almoço, né, Douglas? Bate cara preguiça, cara, vamos cochilar aqui e bater um papinho. Eu estou sentindo que não está legal você. Aproveitar, queridos. Não viemos aqui para isso, nós viemos para brincar e se divertir. Também, certo? Aproveite. E meu irmão, minha irmã, se você está carregando uma carga sozinha ou sozinho, casamento, família, trabalho, igreja, não faz isso. Tem muita gente espiritual aqui, tá? Não pense só em pastor e presbítero. Às vezes eu estou tão ocupado que nem vou poder dar tempo para você. Tem muita gente espiritual que procura ajuda. Compartilha a sua carga. Vamos orar? Senhor, essa palavra do apóstolo Paulo toca num ponto frágil nosso, nossas imperfeições e as implicações de sermos imperfeitos e pecadores dentro dessa comunidade. Só o Espírito de Deus pode curar. Que Ele possa fazer isso agora. Entendemos também, ó Deus, que temos que ser espirituais. Não é uma opção. E não é privilégio. É algo que está aí para nós, para todo mundo. Não só para alguns privilegiados, mas é para toda a igreja.
nesse momento, meu irmão, se você acha que não está cheio do Espírito, ore comigo agora. Deus bendito, encha-me do teu Santo Espírito. Eu quero ser um espiritual, porque eu quero abençoar essa igreja. Em nome de Jesus.